amigos e amigas, eu sou Wellington Justo e você está no Espaço do CESP. Daremos continuidade ao estudo das normas regulamentadoras para concurso público. Já falamos sobre as normas 1, 2 e 3. E se você não assistiu, não fique perdido. Clique neste link aqui, assista primeiro o vídeo anterior e depois volte para esse. Não vamos embolar, não vamos botar o carro na frente dos bois, ok? Uma coisa que eu percebi com os comentários do vídeo anterior é que as pessoas estão meio confusas. Por que a gente está falando das normas regulamentadoras dessa forma? Os pontos falados das normas regulamentadoras são aqueles que mais caem em concurso público. Então, claro que a gente só vai falar dos mais importantes. Então, por isso que não vamos detalhar nenhuma norma. Porque se a gente for falar de todas as normas, detalhe por detalhe, iríamos perder muito tempo. E a maior parte do conteúdo das normas não cai em concurso público. Se você pegar questões de concursos anteriores, vai perceber que os concursos são extremamente corriqueiros, muito repetitivos. E com base nessas provas anteriores, nós elaboramos um plano de estudo, uma forma de otimizar o estudo das normas regulamentadoras para concurso público. E é dessa forma otimizada que iremos passar para todos vocês. Espero que gostem. Como vocês podem ver aqui, temos todas as normas regulamentadoras com todos os seus anexos. Podem baixar sem medo. Como a gente vai falar sobre a NR4, eu já baixei ela aqui, está aqui do lado. Né? Repetindo, a NR4 trata do serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho, como vocês veem aqui no título. Wellington, por que está tudo amarelo? Você marcou algumas coisinhas aqui? Sim. A NR4 é bem simples para poder ser estudada, mas tem alguns pontos que merecem atenção especial, porque em praticamente todos os concursos cai alguma questão relacionada a esses temas que eu grifei aqui, ok? Então, o que você vai estudar? Quando você já olha aqui no número de páginas, está aqui, são 30 páginas da NR4, é muita coisa, né? Dessas 30 páginas, a maior parte é composta por anexos que você não precisa decorar todos os anexos. São 6 anexos na NR4. Você, no mínimo, precisa saber de que trata cada um desses anexos, ao menos o título, né? Porque, como sempre eu digo, eles podem fazer uma confusão, trocar os títulos dos anexos e te confundir, assim como eles geralmente fazem com os títulos das NRs. Eles costumam colocar, para aquelas pessoas que são leigas, né, colocar, por exemplo, a NR4 com o título da NR5, que trata da CIPA. E se você não é familiarizado, não sabe no mínimo do que trata cada uma das normas, você com certeza vai perder algum ponto. Então, das NRs, todas, você tem que saber de que trata, afinal você é um profissional da área de segurança do trabalho, a gente espera que você saiba, né? E da NR4, especialmente, você precisa focar nos títulos dos 6 anexos. Então, voltando aqui, você vai precisar estudar dessas 30 páginas da NR4, isso aqui, olha só, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Acabou. Este é o número de páginas que você vai precisar focar muito para que você estude para concurso público. Pessoal, são apenas 6 páginas. Se você não consegue estudar 6 páginas de uma norma, pode parar por aí que você não vai passar em concurso nenhum. Vamos aos pontos importantes. O título, de extrema importância, como eu disse na aula anterior, falando sobre as outras 3 NRs, o objetivo da norma, o campo de aplicação estará sempre aqui no caput e praticamente todas as NRs irão repetir o mesmo texto. Se você gravou o caput, de uma, todas as outras irão apenas repetir. Então, qual é o campo de aplicação? Qual o objetivo da NR4?
as empresas privadas e públicas e os órgãos públicos da administração direta e indireta e dos poderes legislativo e judiciário que possuam empregados regidos pela consolidação das leis do trabalho, a nossa famosa CLT, manterão obrigatoriamente serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho. Lembrando que muitas pessoas se confundem quando o caput diz que apenas empregadores que os seus empregados estão regidos pela CLT devem observar a NR. Porque tem aquela questão dos servidores públicos, né? Mas nem todos os servidores públicos são estatutários. Muitos deles são também regidos pela CLT, então, consequentemente, aplicam-se as normas regulamentadoras. Também tem outros casos especiais, ok? Mas, a princípio, a NR4, assim como todas as outras, são de observância obrigatória de todos os empregadores que mantêm seus empregados regidos pela consolidação das leis do trabalho, CLT. Entendido? Prosseguindo, o segundo item de extrema importância é o nosso item 4.2, que trata do dimensionamento do SESMIT. Para você que é da área da segurança, já é um profissional de experiência, sabe que o SESMIT, para ser formado, considera-se a gradação de risco, né, da atividade principal e o número de empregado do estabelecimento. Esta sempre cai, tá, pessoal? Isso é básico. Por que eu grafei esse item 4.1 também? Porque ele diz o seguinte: para fins de dimensionamento, os canteiros de obra e as frentes de trabalho com menos de 1.000 empregados e situados no mesmo estado, território do Distrito Federal, não serão considerados como estabelecimento, mas como integrantes da empresa de engenharia principal responsável, a quem caberá organizar o serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho. É aquela questão em que as empresas têm vários estabelecimentos espalhados pela cidade. Precisa realmente estabelecer um SESMIT para cada empresa? Esse item deixa claro que não precisa. Dependendo do número de empregados do conjunto desses estabelecimentos, a gente pode fazer um SESMIT único. Eu já trabalhei em empresas assim, em que a gente tinha apenas um SESMIT para atender todos os estabelecimentos das empresas. Como aqui no Espírito Santo, para quem mora no Espírito Santo, sabe que as cidades são bem próximas, parece bairro, né? Você a pé vai de Cariacica para Vitória, de Vitória para Serra, então são bem próximos. Se você tem um estabelecimento em cada cidadezinha dessa, você não precisa ter o SESMIT completo em cada cidade. Lembrando, olha que eu falei, o SESMIT completo, porque alguns profissionais do SESMIT tem que estar centralizado, ok? Então vamos lá. No caso de centralização, os engenheiros de segurança do trabalho, os médicos e enfermeiros de trabalho poderão ficar centralizados. E a gente percebe aqui que esses profissionais de nível superior, engenheiro de segurança, médico de trabalho e enfermeiro de trabalho, podem ficar centralizados. E a gente não viu aqui falando sobre técnico. Tem um porquê disso, tá? Então vamos lá. Para os técnicos em segurança do trabalho e auxiliares de enfermagem, o dimensionamento será feito por canteiro de obra de trabalho, conforme o quadro 2 anexo. Então a gente só precisa saber que os profissionais do SESMIT de nível superior podem estar centralizados. Já os de nível médio não, tem que ser por estabelecimentos, ok? As empresas, item 4.2.2. As empresas que possuem mais de 50% dos seus empregados em estabelecimento ou setor com atividade cuja gradação de risco seja de grau superior ao da atividade principal, deverão dimensionar o SESMIT especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho em função do maior grau de risco, obedecido disposto no quadro 2 desta NR. E nesse item 4.2.3, para reforçar a questão da centralização do SESMIT, ele deixa um limite de distância para que você possa centralizar o seu SESMIT. A empresa poderá constituir serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho centralizado para atender a um conjunto de estabelecimentos pertencentes a ela, desde que a distância entre aquele em que se situa o serviço e cada um dos demais não ultrapasse 5.000 metros, ou seja, 5 quilômetros, dimensionando
o em função do total de empregados e do risco, de acordo com o quadro 2 anexo. Então, a gente já percebe que tem um limite para isso. Os estabelecimentos têm que estar a uma distância máxima de 5 quilômetros. Até aquele exemplo do Espírito Santo, que a gente tem várias cidades, uma anexa à outra, que você pode ir a pé, mas tem um limite de distância que é de apenas 5 km entre um estabelecimento e outro, para que você possa centralizar o seu SESMIT. Informação extremamente importante. Vamos seguir aqui. O item 4.2.4 diz o seguinte: havendo na empresa estabelecimento que se enquadra no quadro 2 da NR, ou seja, está obrigada a constituir SESMIT, e outras que não se enquadram na assistência a este, será feita pelo serviço especializado daquele dimensionado, conforme o subitem 4.5.1. Né? O que acontece aqui? Às vezes você tem dois estabelecimentos, um em cada limite, né? Dentro desses 5 km, já falado no item anterior. Pelo número de funcionários, está obrigado a constituir SESMIT. E este outro, no limite de 5 km, não está obrigado a constituir SESMIT. E neste caso, esta empresa que está obrigado poderá assistenciar este outro estabelecimento. Ok? Pessoal, essas 6 primeiras páginas serão as mais importantes para serem estudadas, claro que focando nos itens que estão sendo falados aqui. Você não precisa estudar repetindo todos os anexos, desde que você saiba no mínimo o título de cada um deles. Nosso item 4.4, item importante também, assim como toda norma, claro, mas estes são os mais importantes. O item 4.4 diz o seguinte: o serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho deve ser composto por médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho e auxiliar ou técnico de enfermagem. É importantíssimo, é imprescindível que você saiba, no mínimo, a composição do SESMIT, porque se você não sabe qual é a composição do SESMIT, não dá para você concorrer a um concurso para técnico ou para engenheiro de segurança, que seja, porque isso é básico. Você aprende lá no cursinho qual é a composição do SESMIT, que tem que ter engenheiro, tem que ter médico, tem que ter auxiliar de enfermagem, técnico de segurança. Esses são os profissionais que compõem o nosso querido SESMIT e você tem que saber isso de cor e salteado. O item 4.4.1 diz o seguinte: os profissionais integrantes do SESMIT devem possuir formação e registro profissional em conformidade com o disposto na regulamentação da profissão e nos instrumentos normativos emitidos pelo respectivo conselho profissional, quando existente. Isso aí me remete a um outro vídeo que eu gravei há um tempo atrás falando sobre o técnico em segurança se registrando no CREA, né? Não tem nada a ver com o estudo que a gente está tendo agora, mas isso é importante, porque tem muitos profissionais, por pressão do mercado, acaba se registrando nesse conselho, nesse CREA, apenas por pressão. Então vamos ficar de olho nisso aí, nessas empresas que estão cobrando indevidamente, né? Eu tenho certeza que essas pessoas que estão à frente dessas empresas e que estão cobrando não têm noção do porquê que elas estão cobrando, mas mesmo assim, né, seguindo o curso do Rio, eles também acabam cobrando, e o profissional que não tem esse registro, né, que é aquele que é adequado, que só registrou no Ministério do Trabalho, fica a ver navio e acaba perdendo uma vaga por não seguir a regra do jogo. Lembrando que registro do CREA não é obrigatório para técnico nenhum e não tem fundamentação legal em lugar nenhum. Esquecendo a revolta de lado, vamos ao estudo da nossa NR. O item 4.4.1.1 diz: em relação ao engenheiro de segurança do trabalho e ao técnico de segurança do trabalho, observar-se o disposto na Lei 7.410. Essa lei fala sobre a regulamentação das profissões de técnico de segurança do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho, frisando que engenheiro de segurança do trabalho, eu até falei há um tempo atrás em um outro vídeo, quem pode ser é só quem tem curso superior em engenharia, pode ser uma engenharia qualquer, ou arquitetura. Essa é a dúvida de muita gente, né? Às vezes as pessoas pensam que qualquer curso superior você pode fazer uma pós em engenharia de segurança do trabalho, mas não é assim. Tem que ser engenheiro ou arquiteto, ok? Voltando à nossa NR, o item 4.5
A empresa que contratar outra para prestar serviço em estabelecimento enquadrado no quadro 2, que trata do SESMIT, deverá estender a assistência a seu serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho aos empregados da contratada, sempre que o número de empregados desta exercendo a atividade daquele estabelecimento não alcançar os limites previstos no quadro 2, devendo ainda contratar cumprir o disposto no item 4.2.5. Então, o que quer dizer esse item? Que sempre que a empresa contratar outra que esteja desobrigada de constituir SESMIT, esta deverá prestar assistência de seu SESMIT a essa contratada, ok? O item 4.5.1, quando a empresa contratante e outras por ela contratadas não se enquadrarem no quadro 2 anexo, mas que pelo número total de empregados de ambos no estabelecimento atingir os limites dispostos no referido quadro, deverá ser constituído um serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho comum nos moldes do item 4.4.1. Se a contratante não se enquadra no quadro 2 da NR4, ou seja, não está obrigada a constituir SESMIT, e a contratada também não, mas o conjunto de trabalhadores e da gradação de risco obriga, elas deverão cumprir o que diz a norma, ou seja, constituir um SESMIT único. Pessoal, eu estou pulando alguns itens porque eu não considero tão importante. Claro que, como eu disse, vocês vão precisar estudar as 6 páginas da NR4 com muita atenção, porque elas são importantes. O item 4.7 diz que o serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho deverão ser chefiados por profissional qualificado, segundo os requisitos especificados no item 4.1 dessa norma regulamentadora. Há também muitas dúvidas em relação a isso, porque muitas pessoas, muitos profissionais acabam achando que quem deve chefiar o SESMIT é um profissional de nível superior, por exemplo, um engenheiro de segurança do trabalho. Claro que muitas empresas, quem realmente chefia é um engenheiro de segurança do trabalho, mas a gente não vê dizendo nada sobre isso aqui na NR4, mas sim que tem que ser uma pessoa com capacidade, pode ser um técnico, né? Porque capacidade aqui não quer dizer nível de formação. Continuando, item 4.8, o técnico de segurança do trabalho e auxiliar de enfermagem do trabalho deverão dedicar 8 horas por dia para as atividades de serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho, de acordo com o estabelecido no quadro 2. Item 4.9, o engenheiro de segurança do trabalho, o médico do trabalho e o enfermeiro do trabalho deverão dedicar no mínimo 3 horas, tempo parcial, ou 6 horas para a atividade do serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho, de acordo com o estabelecido no quadro 2. O que quer dizer esses dois itens? Que os profissionais de nível médio devem dedicar 8 horas do seu dia para o SESMIT. Já os profissionais de nível superior, no mínimo 3 horas, tempo parcial, ou 6 horas, tempo integral. Esta é muito fácil de decorar, não é? Continuando aqui, né? Item 4.13, o serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho deverão manter entrosamento permanente com a CIPA, dela valendo-se como agente multiplicador, e deverão estudar suas observações e solicitações, propondo soluções conectivas e preventivas, conforme o disposto no subitem 5.14.1 da NR5. Eu já vi essa questão sendo cobrada em concurso público, mas nela dizia que a CIPA teria as mesmas obrigações que os componentes do SESMIT, e a gente sabe que não é. Aqui, nesse item 4.13, deixa claro que a CIPA é um agente multiplicador. Claro que a maioria das empresas não utilizam dessa forma, a CIPA é apenas no papel, mas na NR, a CIPA é multiplicadora. Por fim, eu não vou falar desse item 4.20, eu só sinalizei ele aqui para mostrar para vocês que é aqui que termina o nosso estudo foco, na página 6 dessas 30, onde começam nossos 6 anexos. Lembrando, pessoal, por favor, decore os títulos de cada um desses anexos. O nosso anexo 1, nosso quadro 1, traz a relação da Classificação Nacional de Atividades Econômicas, o nosso famoso QNAE, né? Quadro 2. Este é o quadro mais importante de toda a NR4
que traz o dimensionamento do SESVIT. Pessoal, a princípio parece extremamente difícil decorar esta tabela e até eu acho irrelevante você decorar toda essa tabela, mas eu sei um método para decorar. Eu já utilizei esse método e eu vou ensinar para vocês como decorar toda essa tabela em um vídeo futuro, ok? Mas vamos lá. Nosso quadro 2 trata do SESVIT, né, dimensionamento. Temos aqui o nosso quadro 3, acidentes com vítima. Quadro 4, doenças ocupacionais. Quadro 5, insalubridade. E o nosso último quadro, acidentes sem vítimas. Então é isso, pessoal. Eu agradeço vocês por assistirem a mais esse vídeo. Lembrando que a participação de vocês é muito importante. Se gostou, se não gostou, comentem aqui no nosso vídeo. Se gostou, claro, dá aquele joinha, aquele like. Se você não está inscrito ainda, se inscreva em nosso canal, compartilhe o nosso vídeo, porque muitas pessoas não conseguem ver nossos vídeos, precisam do conteúdo, precisam estudar para a norma, não sabem como estudar e não conseguem visualizar, por exemplo, nossos vídeos nas redes sociais. O Facebook eu já divulgo várias e várias vezes, mas nem todas as pessoas conseguem ver pelo algoritmo que o Facebook adota, em que as pessoas só visualizam aquelas postagens com maior número de visualização. Então, se você visualiza, se você curte, nossos materiais, nossos vídeos terão mais chance de ser vistos por outras pessoas. E você compartilhando com seus colegas, eles também compartilharão com outras e muito mais pessoas saberão de nosso trabalho e serão beneficiadas, ok? Então aguardo vocês no próximo vídeo que trataremos sobre a NR5, a CIPA. Até a próxima, pessoal!